todos, tudo bem? Quero falar hoje a respeito de um tema que é medos. Você tem medo? Eu tenho, e muitos. Tem gente que tem medo de barata, principalmente a barata voadora, ratos, moscas, sapos, cobras, rãs. Meu pai morria de medo de lagartixa, essas lagartixas domésticas. Conheço uma pessoa que morre de medo de lagartixa. E você, qual o teu medo? Tem ocasiões em que o medo é maior do que a vontade. Todavia, o medo é um sentimento que protege o nosso organismo diante dos perigos, diante das ameaças, algo que nós herdamos e que tem um significado também de proteção contra algo, contra alguém que queira nos fazer mal. Mas antes de falar sobre medo, tem uma outra palavra que eu gosto muito de refletir, que é a resiliência. Resiliência. Resiliência, que é a capacidade da pessoa de lidar com problemas, de adaptar-se às mudanças, de superar obstáculos, de resistir às pressões, de resistir às situações adversas, o estresse, sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico. Resiliência é encontrar soluções para superar as adversidades. Uma boa pergunta é: e se você e eu, nós não tivéssemos medo, o que a gente faria de diferente, hein? O que você faria mais? Existem alguns medos que eles são básicos do ser humano. Alguns têm eles muito mais fortes, outros menos. Uns têm todos. Mas todos nós temos alguns desses medos básicos aí. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de alguns desses medos aí. O primeiro medo é o medo da pobreza. Aí você tem medo de ficar pobre. Você sabe que a pessoa que é rica, ele morre de medo também, né? Medo de perder a fortuna, status, poder, fama. Para quem trabalha, o medo é um pouco diferente, é o medo de chegar no final do mês e não conseguir pagar as contas, o salário parece que ficou pequeno, não sobrou para comprar alimentação, remédios, coisas básicas. E tem pessoas que têm o medo constante, porque não tem nada. E talvez no nosso país isso é uma coisa que existe, e como existe, né? O segundo medo aí é o medo da velhice. Você tem medo de ficar velho? Tem gente que se pela desse medo, né? Medo de ficar velho. De vez em quando a gente observa aí no Facebook, não estou criticando não, que até eu já fiz isso também. Você tira uma foto e usa o Photoshop, usa alguns aplicativos aí que você só toca, né, em um lugar lá e já muda completamente a tua face. Você vai lá e publica no Facebook, na rede social, e a pessoa fala: nossa, você está linda. E muitos de nós temos esse medo aí de ficar velho. A gente, todavia, só tem duas escolhas: envelhecer ou morrer, não é mesmo? E aí? Tem medo de ficar velho? Terceiro medo é o medo da crítica. Por falar em crítica, se você ouvir uma música aí da Academia do Prédio, estão tocando altíssima aí embaixo, daqui estou escutando, né? Mas o medo da crítica, não só o medo de uma apresentação pública, por exemplo, um seminário, uma reunião, provas, e em algum lugar que você tem que expor alguma coisa. Tem o medo de ser criticado também pelos pais, pelo esposo, pela esposa, pela sociedade.
e nós convivemos com esse medo da crítica aí constantemente. Quarto medo é o medo de perder o amor. Epa, isso aqui agora é sério, né? Mas esse medo aí está muito ligado também ao ciúme. Às vezes um ciúme um pouquinho é bom, mas tem um ciúme que é péssimo, né? Estratégia que as pessoas usam com medo de perder o amor. Eu estou falando aqui de relacionamento amoroso mesmo, né? Tipo namorado, noivo, marido, mulher. Medo de ser criticado por quem ama. Sentimento de não ser reconhecido, de não ser admirado, de não ser amado. E esse é um medo aí que nós convivemos também com eles, alguns mais, alguns menos. Quinto medo é o medo da doença, medo de ficar doente. Em casos extremos são chamados de hipocondria, que é também uma doença. E a neurose obsessiva, estudada pelos psicanalistas, pelos psiquiatras, aliás, descreve o medo da doença através de rituais obsessivos como limpeza das mãos constante, incapacidade de tocar objetos, de tocar pessoas, vícios de tomar remédios, vitaminas, chás, tudo isso com a intenção de combater esse mal iminente chamado doença. Mas tem também a parte positiva nesse medo aí, que é se cuidar o máximo para se preservar. O grande exemplo disso aí é usar um preservativo em uma relação sexual. E esse medo aí também de doença, nós convivemos com ele e como convivemos, né? E o sexto medo é o medo da morte. Você tem medo de morrer? Claro que tem, né? Também tenho. Primeiro, porque o fato em si é desconhecido, né? Segundo, o que acontece depois da morte? A pessoa que é religiosa tem aí os seus conceitos, os seus entendimentos, eu também tenho o meu, mas não cabe aqui falar a respeito desse assunto nesse momento. Mas é bom entender que todos nós temos medos, temos ansiedades, angústias, fadigas. E você? Qual é o seu medo?